Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha, estou muito alegre, estou muito feliz, né? Sabe por quê? Chegamos no final da lição de número 13, amado, que bênção! Em cada lição, desde a primeira, a gente aprendeu tanta coisa sobre José, né, amado? Aprendemos sobre Abraão, aprendemos tanta coisa aí em Gênesis, mas nós chegamos nos capítulos de Gênesis de 41 a 50, que vai falar sobre José, o governador do Egito. Quando olhamos para José, o que nós vemos na história dele, amado? Nós vemos, olha aí, o nosso Deus agindo na história. Que maravilha, irmão. Olha o Deus que nós tanto amamos, agindo de uma maneira espetacular, impactando os homens. Vê bem, José, nós aprendemos o quê? Que ele foi provado, José foi testado, José foi abandonado, mas ele foi aprovado. Eita glória! A história de um homem que mudou a história de sua família, amado. José foi bênção, apesar de tudo que ele passou na vida dele. Olha só, houve um segredo para essa vitória. Vamos falar um pouquinho do segredo? Ele teve uma fé convicta para superar adversidades, porque ele estava olhando somente para Deus. Aí a gente para, né? Como é que está a nossa fé? Será que a nossa fé também, ela está uma fé convicta? Ela está uma fé segura? Ela está aquela fé confiante em Deus? Um dos segredos de José foi esse. Aí você fala assim, um dos segredos tem mais? Sim, não esqueça na aula passada que nós falamos de fidelidade, nós falamos de obediência. E foi um cara que nos deu assim, pá, um tapa de lições, sabe, amado? A gente aprende muito com José. Olha só, a gente viu na história dele que nada atrapalhou os planos de Deus na vida de José. Bora analisar aqui uma coisa. De escravo, ele foi o quê? Governador. Como escravo, ele obedecia. E como governador, ele dava ordem. Aleluia. Como escravo, ele era liderado. E como governador, ele passou a ser líder. Líder, amado. Que experiência José teve para contar naquela época, né, amado? E você? O que é que você tem para contar? Né? O que é que você tem aí para compartilhar? E eu? O que eu tenho para contar? O que eu tenho para compartilhar com os amados irmãos sobre a minha experiência com Deus, né? Então, quando a gente leva a sério a nossa vida cristã, claro, irmão, a gente tem o que contar. Todos nós passamos por adversidade. Não foi só José, não. Não foi só Abraão, não. Né? Não foi só Isaac, Jacó, não. A gente também tem. Porque a igreja continua viva, a igreja continua de pé nessa terra, amado. Vamos lá. Quando José se encontrou com seus irmãos, ele poderia ter se vingado. Poderia. Irmã Márcia, por que você fala assim? Poderia, se ele era homem de Deus. Eu estou falando, poderia, porque como homem de Deus, ele era homem, ser humano, né? Um homem sujeito a falhas e a erros. Ele poderia, mas ele não se vingou. Sabe o que ele fez? Ele perdoou, irmãos. Ele perdoou seus irmãos diante de toda aquela maldade que aquele povo fez com ele. E aí, é fácil perdoar? Hein? É fácil? Não, não é fácil. É um desafio, né? Porque falar sobre perdão é muito fácil. Dar uma palestra sobre perdão é muito fácil. Fazer um sermão sobre perdão é muito fácil. E na hora de perdoar? Eita terra de meu Deus. Então foi esse perdão que impactou a vida de seus irmãos. Vamos lá pegar Gênesis capítulo 41, verso 44. Olha o que diz. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, eita terra, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Pronto. Aqui falou tudo. Agindo Deus, quem impedirá, né? Então, Deus ajuda de uma maneira tremenda. Olha só, o próprio Faraó falando isso para José. E, amado, olha só. José, o governador do Egito, ele era José, o escravo, né? Mas ele estava no topo da hierarquia social do Egito. Ei, José, Egito, era uma cidadezinha no interior? Que potência é essa, Egito?
era um grande império na época. Olha só o que Deus fez. Egito era um grande império na época, uma grande potência militar, científica e econômica da época, amado. Deus colocou ele diante dessa potência que era o Egito. Então, o que nós podemos analisar de José? Que ele saiu da pobreza e foi para a riqueza. Eita glória! Deus deu também para ele, no meio de tudo isso aí, dessa bênção toda, Deus deu uma família, deu esposa, deu filhos. Deus, através desse homem, lhe salvou, amado, a nação de Israel e abençoou o Egito, né? Tudo através de quem? De José. Então, Deus traz seus irmãos até José. Incrível que não foi José que foi até eles, né? Reparou que teve que ter a fome, toda aquela tragédia para que eles pudessem chegar até José, mesmo não o reconhecendo. Então foi o encontro. Nossa, tem muita coisa para tirar desse encontro. Então, nós vemos aí que em dias atuais existem também catástrofe, existe muita maldade, existem tragédias, né, irmãos? A gente está vivo presenciando essas coisas. Mas isso aí são resultado da escolha que o homem fez. Mas ainda existem pessoas. Onde está Deus no meio dessa tragédia? Deus não está vendo isso? Cadê o Deus de vocês? É assim que o homem vem logo acusar. Mas espera aí, quem fez a escolha de tudo isso foi o homem. Quem plantou foi um homem, então um homem colhe, né, irmãos? A pessoa quer ignorar isso aí, não tem como ignorar um negócio desse, né? O coração do homem é um coração corrompido, sem Deus, sem esperança, sem salvação, mas Deus, ele é capaz de transformar todo o mal em bem, né? Você viu isso na vida de José. Então, eu quero levar você a refletir pelo que você está passando hoje, né? Tá insuportável essa luta? Tá insuportável essa dor, amado? É muita dor que você tem passado? Tuas aflições têm sido muitas? E o desprezo? Quantas pessoas estão te desprezando? Né? Aquele que você nem esperava. Tá vindo pedrada, tá vindo patada, tá vindo julgamento. Nossa, calúnia. Né? O que você está passando? O que você que está aí assistindo esse vídeo, nesse momento, o que você está passando? Então, eu quero levar você a refletir o seguinte. Apenas confie em Deus, amado. Não te desespera, não. Quem se desespera são os fracos, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus trabalhar na tua vida, entendeu? Aí tu olha para José. José foi escravo, foi vendido. O cara passou por adversidades, aflições, mas ele permaneceu firme. Ele confiou e esperou. Confiar, amado, é um ato de fé. Não deixa que isso se perca da tua vida. Esperar é acreditar no agir de Deus. Eu não sei a hora que ele vai agir, eu não sei o momento, tu também não sabe, mas ele vai agir. Ele surpreendeu José. Meu Deus, o homem era praticamente um nada ali. Um homem diante da sociedade, estava na prisão, amado. Preso, foi dar masmorra para quê? A governador. Que Deus é esse? É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, que é capaz de coisas grandes, coisas tremendas. Tá vendo como vale a pena a gente estudar a lição da escola dominical? Vale a pena ficar assim com a Bíblia? Vale a pena, amado, comprar a revista, vale a pena, porque ela é tirada da onde? Da Bíblia Sagrada. Estude as histórias da Bíblia, estude os textos bíblicos, porque o único objetivo é fazer a gente aprender, para a gente não ser um fraco na hora das adversidades, para a gente não ser um covarde, para a gente não fugir da presença do Senhor, né? Gostou essa lição, não foi, irmão? Foi bacana? Foi legal, né? Eu amei. Você amou? Você gostou? Você aprendeu? Né? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e vamos agora esperar a próxima revista da Escola Dominical e vamos junto comentar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, fique na paz do Senhor Jesus.